Pessoal, aqui para finalizar, a gente vai falar do padrão de potabilidade para substâncias químicas que podem causar risco à saúde. Quais são essas substâncias químicas que representam risco à saúde? Um que eu falo muito são os pesticidas, os agrotóxicos, né? Como o nosso país é um país do agronegócio, né, um grande produtor de grãos, e a gente trabalha uma agricultura em grande escala, né? É só a gente ver a nossa região aqui. Basicamente, todo o município de Rio Verde e ao entorno, a gente tem muita plantação de soja, milho, cana, e todos essa agricultura utiliza de agrotóxico. Então, a chance desse agrotóxico ser lixiviado com as chuvas para o corpo hídrico é muito grande, tá? Então, por isso que a gente precisa monitorar agrotóxicos na água para consumo, tá? Então, vou mostrar para vocês o anexo 7, que é o anexo que fala de várias substâncias químicas que podem fazer mal à saúde, além dos agrotóxicos. Opa, desculpa, esse não é o anexo 8, é o anexo 10. Cadê o anexo 8? O anexo 8 eu não coloquei aqui, tá? Então, eu vou continuar aqui com os outros anexos, que é o padrão organoléptico e o restante da norma, e depois eu abro o arquivo da norma só para mostrar o anexo das substâncias químicas tóxicas, tá? Então, ó, esse daqui é o padrão organoléptico. Lembre que organoléptico são algumas substâncias que podem alterar sabor, odor, né, que é sabor, cheiro, né, mas que não necessariamente causam má saúde. Então, essas substâncias aqui, alumínio, amônia, cor aparente, manganês, sódio, eles podem afetar o gosto e o cheiro da água. Por isso que eles pedem aqui um limite máximo permitido para que a água não fique com cheiro estranho, para que não seja rejeitada, tá? Então, não é exatamente porque eles fazem mal à saúde, mas é porque eles alteram sabor e odor. Isso pode fazer a população ter rejeição da água, tá? Então, para alumínio, valor máximo permitido 0,2. Dureza, lembra que eu falei de dureza, que é aquilo que impede de produzir sabão? Que água, sabão, não, espuma, né? Quando a água é muito dura, ela não produz espuma e ainda pode interferir na tubulação. Ó, 500. Então, ó, dureza para água, né, potável é de 500. Gosto e odor. Você faz a análise por intensidade, tá? Então, é 6. Sódio pode causar um sabor salgado na água. Permitido no máximo 200 miligramas por litro. Deixa eu falar de todos, tá? Surfactantes, que são alguns compostos que tem nos detergentes. 0,5, tá? Lembrando que surfactante eu não colocaria no organoléptico, colocaria nas substâncias prejudiciais, tá? Surfactantes não são os piores, mas eles podem sim, a depender se for uma concentração muito alta, causar mal à saúde. Sulfeto de hidrogênio, que é aquele gás fétido, né? O gás sulfídrico, que é o gás com cheiro de ovo podre, né? A gente viu sobre o sulfeto. Então, por ele causar odor na água, a concentração máxima dele é de 0,1. Zinco, 5 miligramas por litro. Zinco são sais. Vários sais podem causar gosto na água, né? Tanto é que uma água com uma alcalinidade muito alta também pode ter um gostinho um pouquinho diferente. Então, esses são os padrões para os organolépticos, aqueles que alteram sabor e odor da água. E aqui a gente tem uma tabela no anexo 7, que mostra a questão de frequência de monitoramento, tá? Então, quanto que eu tenho que analisar? Qual é a frequência de cada análise que eu tenho que fazer dentro de uma época, tá? Isso vai depender do tipo de manancial, tá? Aí, então, a gente tem aqui os parâmetros que devem ser analisados e a frequência. Cor, turbidez, cloro residual,
cloraminas e dióxido de cloro, que são desinfetantes que você deixa extra, lembra? Que você deixa residual. pH e fluoreto. Fluoreto, pessoal, é analisado porque no Brasil é adicionado flúor na água para prevenção de cáries. Só que a quantidade de flúor não pode ser muito alta, porque causa fluorose, que é mancha no dente, e não pode ser muito baixa, porque senão também não tem um efeito positivo em cáries. Então tem que ser monitorado de fluoreto. Gosto e odor, cianotoxinas, produtos secundários da desinfecção. Quando a gente falar de desinfecção, a gente vai ver que pode gerar crialometanos quando você usa cloro. Então, se tem cor verdadeira, ou seja, substâncias úmicas na água, substâncias reagem com cloro e produz crialometanos. Crialometanos também tem que ser monitorado. Depois vou mostrar a frequência. E outros parâmetros, tá? Então, vamos lá. Cor. Se o manancial for superficial, você tem que coletar pelo menos uma amostra e tem que fazer a análise a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas eu analiso cor, se o corpo hídrico for superficial. Se for para água subterrânea, né, muitas cidades abastecem a partir de água subterrânea, né, poços artesianos. Aí eu tenho que ter pelo menos um número de amostras e monitorar a cor pelo menos uma vez por semana. Então, semanalmente analiso cor, se for água subterrânea. Se for manancial, rios, lagos, se for superficial, a cada 2 horas. Isso na saída do tratamento. Ó. Acabou de sair do tanque lá, da última etapa do tratamento, eu faço essas análises. Se for no sistema de distribuição, ou seja, reservatórios e redes, aí a quantidade de amostragem é maior. Então, aí é pela função do tamanho da cidade. Ó, se a cidade tem menos que 50 mil habitantes, eu preciso pelo menos de 10 amostras, né? Se for uma cidade com a população entre 50 mil e 250 mil habitantes, eu preciso de pelo menos uma amostra para cada 5 mil habitantes. E se a cidade for maior que 250 mil habitantes, aí eu preciso de pelo menos 40 amostras, mais uma para cada 25 mil habitantes. Então, 40 amostras mais uma amostra para cada 25 mil habitantes, ou seja, pelo menos mais 10. Isso para água superficial. Se a água que está sendo tratada for água de rios ou lagos. Se for para água subterrânea, aí a quantidade de amostra é menor. Se a cidade tiver até 50 mil habitantes, 5 amostras. De 50 mil habitantes a 250 mil habitantes, uma amostra para cada 10 mil habitantes. Então, é o dobro do superficial. E se for de 250 mil habitantes, 20 amostras mais uma para cada 50 mil. Certo? Então, essa é a diferenciação entre quando a água a ser tratada vem de um manancial superficial ou se essa água é de água subterrânea. Qual que é a frequência? Independente desses números de amostra aqui, independente se o rio, se é um rio, se é água superficial, se é água subterrânea, eu tenho que analisar a cor mensalmente, tá? Deu para entender a lógica dessa tabela? Né? Depois ele vai falar aqui qual que é a frequência para turbidez e cloro livre. Se for superficial, a cada 2 horas eu tenho que analisar a turbidez e cloro. Se for subterrâneo, 2 vezes por semana. Né? pH e fluoreto. Se for superficial, a cada 2 horas. Isso para a saída do tratamento. Para rede, ó, para rede dispensa. Não precisa analisar amostras da rede, tá? Por turbidez de acordo com o artigo 41. Não sei se eu tenho o artigo 41 aqui. O artigo 41 fala o seguinte: se você fez um plano de amostragem e na sua bacia tem uso de agrotóxico, né? Se tem soja, se tem milho, se tem culturas que usam agrotóxico, aí você vai ter que monitorar na rede, tá?
Então, para pH, gosto, cianotoxina, as amostras da rede são dispensadas, tá? Mas, para saída do tratamento, você tem que analisar a cada 2 horas se for manancial superficial, isso para pH e flúor. Se for subterrâneo, 2 vezes por semana. Gosto e odor, se for manancial superficial, na saída do tratamento, você tem que analisar pelo menos uma amostra trimensalmente. Se for subterrâneo, semestralmente. Cianotoxina, se o corpo hídrico for superficial, você tem que analisar pelo menos uma amostra semanalmente, quando no cianobactérias for maior que 20.000. Por que disso? Porque eu só analiso cianotoxina se a contagem de cianobactéria for maior que 20.000 células por ml, certo? Produtos secundários de infecção, por exemplo, trialometanos. Se o corpo hídrico for superficial, tem que analisar cada 3 meses. Se for subterrâneo, dispensa análise, não preciso monitorar. Por que que eu dispenso subterrâneo? Porque dificilmente a água subterrânea vai ter substâncias únicas. Se não tem substância única, não gera produto secundário. E os outros parâmetros? Então, os parâmetros que a gente vai ver de substâncias químicas perigosas, você tem que analisar tanto para a água subterrânea quanto para a superficial, pelo menos semestralmente para a água tratada, para a saída do tratamento, e pelo menos semestralmente para a saída do tratamento. Tá? Então, uma amostra, pelo menos, na saída do tratamento, independente do tamanho da cidade, e analiso com a frequência semestral para as amostras da rede. Certo? Então, pessoal, vou abrir aqui. Então, pessoal, como no slide não tinha, eu vou mostrar para vocês aqui o anexo 7, que trata das concentrações do padrão de potabilidade para substâncias químicas que causam mal à saúde. Tá? Então, já vou mostrar para vocês. Ó, eu vou mandar essa norma para vocês lerem, para a gente fazer algumas atividades. Eu sei que é bem confuso, tá? Por isso que é importante vocês reforçarem lendo. Vou mostrar aqui, então, qual é os padrões para essas substâncias. O valor máximo permitido para algumas substâncias químicas que causam mal à saúde, inorgânicas. Então, aqui a gente tem alguns metais pesados. Antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cianetos. Aqui, ó, para antimônio, a unidade é de miligrama por litro, ou seja, o máximo que pode ter 0,05 miligramas por litro para antimônio. Para chumbo, 0,01. Para arsênio, 0,01, ou seja, são concentrações muito baixas do que se pode ter desses metais pesados na água, de modo a não conferir mal à saúde. Então, passou desse valor aqui, gente, você já pode ter problemas de saúde, já pode causar doença, pode causar câncer, pode causar, sei lá o que, os danos à saúde. Isso para inorgânicos. Se você vem aqui, ó, ainda tem mais, tem cobre, cromo, mercúrio, níquel, nitrato, selênio, benzeno, diclorometano. Isso aqui são substâncias químicas que podem chegar ao corpo hídrico, por exemplo, por conta de despejo de esgoto industrial, tá? Então, por isso que é importante eu monitorar. Eu tenho que monitorar pesticidas também. Por quê? Porque boa parte das bacias no Brasil tem plantação de soja, de milho, de outras culturas que exigem o uso de pesticida. Então, isso pode chegar um momento no corpo hídrico e isso deve ser monitorado, tá? Então, aqui tem alguns pesticidas, lembrando que a portaria é muito fraca no monitoramento de pesticida. Boa parte dos pesticidas utilizados, ainda mais agora que foi liberado mais 126 pesticidas no Brasil, se a norma não traz monitoramento de todos eles. Então, a gente não tem na portaria exigência de monitorar todos os pesticidas utilizados no país, o que é ruim, né? Você tem poucos pesticidas sendo monitorados, sendo que na realidade você pode ter muito mais e várias outras variedades dentro do corpo hídrico. Então aqui são pesticidas, ó, aldrin, diedrin, atrazina, carbendazim, benomil, tudo isso aqui, gente, é pesticida. Mas esses são alguns que são
tóxicos, mas tem outros que não estão aqui, que também deveriam ser monitorados. O DDT mais antigo parou de usar, foi proibido, mas ainda existe ele na água, por quê? Porque eles são persistentes nos ecossistemas. Então, ó, tem DDT lá da época que plantava algodão em Santa Helena, por exemplo. Tracloro residual livre, também tem o máximo permitido para não causar mal à saúde. Trialometanos, que são subprodutos de infecção, também tem o máximo permitido. Uma crítica que eu tenho a fazer sobre essa parte da norma. Até que a gente tem bastante pesticida aqui, né? Tirando a parte de que foi liberado outros. Mas um dos grandes problemas é que a gente não tem hormônios, tá? Não tem hormônios. A gente tem cenotoxinas, ótimo, mas a gente não está monitorando hormônio. Por que eu falo que deveriam monitorar hormônio? Porque, além dos anticoncepcionais, né, que as mulheres utilizam, que vai para o esgoto, que chega no corpo hídrico, a gente tem hormônio sendo liberado por todos os seres vivos. Então, animais, né, a gente tem a questão da agropecuária, que é o gado, que em granjas de frango, de suínos, em algum momento isso pode chegar na bacia, pode chegar no corpo hídrico. A gente tem esgoto sendo lançado de uma cidade, não é só mulheres que liberam, homens também liberam hormônios. E os hormônios, eles são perturbadores do sistema endócrino, tá? O que é isso? Eles têm um efeito danoso à saúde de afetar o sistema endócrino, pode afetar tireoides, pode afetar ovários, pode afetar testículos, pode causar câncer. Então, tem vários estudos que mostram quantos hormônios podem causar danos à saúde. E a portaria do Brasil não engloba hormônios. Não engloba outras substâncias que também são, que seriam importantes, que também são perturbadores endócrinos, como, por exemplo, o bisfenol A, que é um plastificante que tem boa parte dos plásticos, que acaba chegando na nossa alimentação também, mas que deveriam ser monitorados. A gente está falando de micropoluentes. Esses micropoluentes, a depender do tempo de exposição, mesmo que a gente ingira na água uma concentração baixa, mas ao longo do tempo isso pode causar danos. Então a norma está de parabéns em questão de avaliar desinfetantes, metais pesados, partes dos pesticidas, mas ela não fala nada sobre esses perturbadores endócrinos, como hormônios e bisfenol A, tá? Então, pessoal, era isso. Para encerrar, eu vou deixar a norma para vocês lerem e para a gente fazer umas atividades.